Olá, meus queridos. Vamos compartilhar mais uma palavra nesse dia. Abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 1. A partir do versículo 1, eu vou ler alguns versículos para vocês. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Versículo 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor havia lhe cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 10. Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 15. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu o sacerdote Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E ela disse: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Até aqui. Eu pulei alguns versículos para ficar mais dinâmico aqui, para poder explicar para vocês. Depois você lê o texto inteiro, né? Então, essa história é de uma mulher, ela existiu realmente, né? A história mostra que são personagens reais aqui. E esse homem, que se chamava Eucana, ele tinha duas mulheres. Vocês sabem que lá no Oriente é comum as pessoas terem mais de uma mulher, né? Eles têm a bigamia, eles têm, às vezes até eles têm mais de duas mulheres, né? Segundo a cultura deles, né? Quando eu fui lá para Dubai, eles estavam me explicando isso, né? Que o homem, ele pode ter tantas mulheres quantas ele possa sustentar. Então, ele tem que comprovar que ele pode sustentar aquela mulher, então ele pode ter outra mulher, né? Então, assim, são culturas diferentes, né? E naquela época, né, era permitido ter mais de uma mulher. E esse homem tinha duas mulheres, Ana e Penina. Aí a Penina tinha filhos e a Ana era estéril. Só que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. E você sabe que naquela época, se a mulher não tinha filhos, ela era considerada assim, à mercê da sociedade, sabe? Assim, à margem, né, da sociedade, porque ela não tinha o objetivo de ser mulher, porque para eles mulher era para dar filhos, né? Era para ter fertilidade. Então, se a mulher não era fértil, ela não era útil. Era mais ou menos isso que eles pensavam naquela época. E Ana ficava arrasada, destruída, né? Porque primeiro que ela ficava triste, que ela queria ter filhos e não tinha. E segundo, que a rival dela, Penina, ficava lá na orelha dela, né? E ficava irritando ela, porque parece aquelas crianças, né? Quando tem o doce, fala, eu tenho, você não tem. Quando a gente é pequeno, né? Então, aí ela ficava irritando ela ali, porque eu tenho filhos, porque ele vai me amar mais porque eu tenho filhos, porque, né? Devia falar ali várias coisas para Ana, atormentando a vida da Ana. Por quê? Porque Penina percebeu que o marido dela gostava mais da outra. Então, ela falou assim, vou me aproveitar dessa situação, né? De que eu tenho filhos e ela não, para poder ficar por cima ali da situação em relação a Ana. E a palavra diz, aqui no versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente, ou seja, era uma coisa constante, era uma coisa irritante, era uma coisa que ela já não estava aguentando mais, para irritar. Então, assim, vamos trazer isso para a nossa vida, né? Muitas vezes, nós passamos por situações que nos entristecem. Situações que às vezes demoram para se resolver. Aqui no caso de Ana, ela já estava há muito tempo sem poder ter filhos. Ela já estava há muito tempo ali sendo oprimida por essa situação da sociedade, dela ser uma mulher estéril, que naquela época era muito grave, né? Além disso, ela tinha uma pessoa que ficava ainda em cima do sofrimento dela ali, pisoteando, né? Brigando com ela, trazendo situações ali que deixavam ela com amargura de coração.
A pessoa ficava irritando, ia minando as forças. Você já ouviu falar em vampiros espirituais? Pois é. Você já teve a experiência de conversar com pessoas que depois que você termina aquela conversa, você sai assim como se você estivesse cansada, como se você tivesse andado quilômetros, né? Pois é, são os vampiros espirituais. São pessoas que às vezes sugam a nossa energia. Ou através do que elas falam, ou através das suas atitudes, ou através até da convivência conosco. São pessoas que sugam a nossa energia. E muitas vezes a pessoa fica tão desanimada, tão irritada, tão assim, sem esperança, que ela acaba desistindo até dos próprios projetos, da própria vida. Se é uma pessoa que você convive, que você tem que diariamente ali lidar com aquilo, como acontecia aqui no caso de Ana, porque eles conviviam todos ali na mesma casa. E era todo dia uma paulada, todo dia alguma coisa que Penina fazia com Ana. Será que você tem passado uma situação assim? Uma situação difícil e que tem alguém ali que fica te sugando as suas energias, alguém que fica te irritando, alguém que fica te acusando. Eu não sei o que é que você tem passado, por que Deus me trouxe a falar essa palavra aqui hoje. Mas eu sei que se há uma situação assim, em que você já não aguenta mais, sabe assim, quando você está a ponto de desistir dos seus próprios projetos, do seu próprio objetivo de vida por algo que vem acontecendo na sua vida já há muito tempo, que não se soluciona, é para você essa palavra. O que Ana fez aqui? Adiantava ela reclamar para o marido? Não adiantava, porque a outra se fazia de boazinha e falava, imagina, eu não falei isso. Ela tá assim porque ela acha que só porque eu tenho filhos. E ela fala isso só para você ficar contra mim. Sabe como é que, né? As mulheres podem transformar a situação. Então, assim, não adiantava ela falar com o marido, não adiantava ela falar com aquela mulher, porque ela ia cada vez mais provocar ela. Não adiantava ela fazer nada. Será que nós estamos numa situação assim, que não adianta a gente fazer nada? Não adianta mais você falar, sabe quando você já falou 1000 vezes para a pessoa uma coisa, mas ela mesmo assim finge que não ouviu, né? Parece que você é uma mosca zumbindo, né? Então assim, se você já não aguenta mais uma situação, se você já não aguenta mais falar a mesma coisa para a pessoa todos os dias, se você não aguenta mais uma falta de mudança, uma falta de postura de com quem você convive, se você não aguenta mais pessoas te acusando de algo, pessoas te apontando o dedo, pessoas dizendo que você não consegue, pessoas te colocando para baixo, seja qual for a situação que você esteja passando, semelhante a essa situação aqui de Ana, eu vou te falar qual foi a postura dela, qual é a postura que nós devemos tomar, já que não adianta nós termos nenhuma atitude humana, nós estamos a ponto de desistir. Então, o que é que Ana fez? Então, vamos ler lá no versículo 10, diz assim, ó, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, primeira coisa, vamos na fonte certa. Nós vamos falar com o Senhor. Não adianta a gente reclamar para o amigo, você viu o que fizeram comigo, ficar se lamentando. Você pode até abrir o seu coração para algum amigo, ou para um líder seu, para um pastor. Mas assim, quem vai resolver a sua situação é o Senhor, é Deus. Então, ore a Deus, busque a Deus nessa situação. Fala, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Eu sei que o Senhor vê todas as coisas. O Senhor é onipresente. O Senhor tem visto a minha situação, o Senhor tem visto a injustiça que eu tenho passado. O Senhor tem visto o sofrimento e aqui como fala, a amargura da minha alma. O Senhor tem visto o quanto eu tenho chorado na tua presença. E você derrama ali o teu coração no Senhor. Porque é Ele que pode resolver essa situação, é Ele que pode modificar o universo, é Ele que pode modificar o coração daquela pessoa, é Ele que pode modificar as circunstâncias, é só Ele, é só Ele. Porque eu tenho certeza que o que você poderia ter feito, você já tentou. Você já tentou fazer, de um jeito, de outro, sem jeitos, e mesmo assim, não resolveu. Então assim, quem vai resolver é o Senhor. Não adianta desanimar, ficar na cama lá deprimido e desistir dos seus projetos de vida, não. Vai até o Senhor. Espera ainda mais um pouquinho. Deixa Deus tentar pegar na mão e resolver para você depois você
tomar a sua decisão, né? E depois, diz assim no versículo 15, né? Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Porque o que aconteceu? A Ana, quando ela foi buscar Deus, ela foi ali naquele templo, e ela estava tão amargurada, tão triste, sabe, tão assim, angustiada, que ela fechou os olhos e ela falava assim com Deus. Sabe quando a gente ora assim? E ela movia os lábios e fazia ali uma cara de, né, triste. E aí o sacerdote, quando entrou, por algum motivo ele olhou para ela e achou que ela estava bêbada. E aí ele foi falar assim para ela: você vai entrar aqui no templo do Senhor bêbada? E ela falou: não, Senhor, eu não estou bêbada, eu estou atribulada de espírito. Aquilo que estava tirando Ana do sério, porque o bêbado, como é que ele fica? Ele fica fora do sério dele, né? Fica fora do prumo ali, né? Então, o bêbado é inconsequente, o bêbado faz coisas que não tem nada a ver ali com a situação, fala coisas absurdas, né? Então, ali, ela estava numa situação assim, fora do prumo também, só que não por bebida forte, mas por tanta angústia que ela estava passando, por tanta tribulação. E às vezes a gente tá assim, né? A gente faz as coisas meio assim, esquece tudo, né? Deixa a porta aberta, se perde no caminho, não sabe mais o que faz, não é? Às vezes você fala, acho que eu tô ficando velho, né? Minha memória tá ficando horrível. Não, muitas vezes é a tribulação de espírito. Muitas vezes é a angústia de alma, que você fica pensando, maquinando naquilo, e você acaba esquecendo até o que você tá fazendo. Tem gente que esquece panela no fogo, tem gente que, sabe, vai fazer uma coisa, quando vai ver tá fazendo outra, não sabe nem por que tava ali. Então, assim, é uma pessoa que está fora do seu prumo. Por quê? Por angústia, por tribulação. Aquele pensamento fica martelando, aquela angústia, aquela ansiedade fica ali de tal forma que tira até o raciocínio normal da pessoa. Tira as vontades, tira os desejos de fazer o que antes gostava de fazer, né? E depois, no versículo 16, diz assim, ó, lá no finalzinho: pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Você vê que ela colocou aqui o excesso da ansiedade e o excesso da aflição. Porque a ansiedade e a aflição é uma coisa que geralmente acontece com os seres humanos, né? Então, às vezes a gente fica ansioso com alguma coisa. É até importante a gente, né, ter esses sentimentos para a gente se preparar para situações. Aflições a gente passa. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E se ele venceu, então nós vamos vencer com ele. Então, a ansiedade e a aflição é uma coisa que ocorre naturalmente na nossa vida. Em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por essas coisas. Mas o excesso de ansiedade e o excesso de aflição causa dentro do coração do homem uma doença emocional, que pode até se traduzir numa doença psicossomática depois, né? Muitas pessoas têm problemas de estômago, problemas de coração, problemas osteomusculares, tudo por conta do estresse passado. Arritmias cardíacas e etc, várias coisas, né? Então, nós sabemos que o excesso desses sentimentos, provocado provavelmente por essa situação que se prolonga, pessoas que ficam ali te irritando, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja um amigo inoportuno, né? Seja o que for, essas coisas têm te tirado a vontade de viver, têm te tirado o vício, têm te tirado o foco e o objetivo de onde você quer chegar, do que Deus tem para você. Não, isso não pode acontecer, não pode. Ore ao Senhor. Nós não mudamos pessoas, nós não conseguimos mudar as pessoas. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Então coloque assim, entregue para o Senhor essa pessoa, essa situação, a tua vida, e Deus, com o seu poder, pode modificar qualquer situação. E aí a gente vai ver depois, né, que aconteceram 3 coisas a partir do momento que ela orou ao Senhor. Assim que ela orou a Deus, ela recebeu uma profecia, que está, ou seja, uma orientação do que iria acontecer, de como ela deveria se portar, né? Então ela recebeu essa profecia, que está no versículo 17, que diz assim: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ele orou ali
e ele profetizou que Deus iria conceder aquela petição. Ele, como autoridade, como sacerdote, colocou as mãos sobre ela e determinou a vitória na vida dela. E ela recebeu aquilo como uma palavra para ela. E olha o que aconteceu no versículo 18, a segunda coisa que aconteceu. A renovação da esperança e da fé. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu. Lembra que ela não estava nem comendo mais? Todas as vezes que a outra ficava irritando ela, ela perdia a fome, não queria mais saber, não queria comer, né? E aqui diz que a mulher se foi e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então veja, quando a gente recebe uma profecia do Senhor, o nosso semblante muda. Quando nós recebemos uma orientação, uma palavra de Deus, você abriu a Bíblia ali, Deus falou com você, você buscou ouvir uma palavra num culto sobre aquela situação que você estava passando e você ouviu aquela palavra, você está ouvindo um vídeo como agora e aí Deus falou com você. Então, quando a palavra de Deus chega até você, você renova a esperança, a fé. E ela falou assim que o semblante, aqui a palavra diz, né, que o semblante dela já não era triste, que ela até comeu. Ela não estava nem comendo mais, de tão deprimida que ela estava. Mas quando a gente recebe uma orientação de Deus, tudo muda. E ela renovou ali a sua fé e a sua esperança. E a terceira coisa que aconteceu, né, foi o milagre, a concretização daquilo que ela tinha pedido. No versículo 20 diz assim, ó, e ela concebeu, passado o devido tempo, teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. E ela teve o seu filho tão esperado. E Samuel foi um grande profeta e sacerdote. Aqui, depois disso, ele foi consagrado no templo, ele esteve ali com o rei Saul, com o rei Davi. Então, veja, ele foi até uma pessoa muito importante para Deus ali. Foi alguém que tinha que ter nascido mesmo, que estava preparado para o ventre de Ana. Imagina só a cara de Penina depois que Ana engravidou. Falou, puxa vida, não posso mais apurrinhar ela agora, porque agora ela tem um filho, né? Então, o seu inimigo vai olhar para a tua vida, inimigo que eu digo assim, né? Porque o nosso inimigo não é a carne nem o sangue, mas os principados, as potestades espirituais que usam a carne, que usam as pessoas para te provocar e te entristecer, te amargurar, né? Então, assim, essas pessoas vão ver que não tem como continuar oprimindo a tua vida, porque aquele que zela por nós não dorme. Eu até lembrei do que meu filho fala sempre, né? Que às vezes eu fico preocupada e falo, filho, me avisa onde que você está à noite. Filho, me fala o que você está fazendo, né? Porque adolescente sabe como é, né? E ele fala assim, aquele que me guarda não dorme. Aquele que me guarda não dorme. Toda vez ele fala isso. Então é assim, aquele que te guarda não dorme. Ele vai estar trabalhando pela sua causa. Mas você tem que derramar a sua alma, o teu coração ali, colocar qual é a tua petição. Mostrar para Deus o quanto aquilo te afeta. E Ele vai te ajudar. E assim como Ana, que ficou muito tempo naquela mesma situação, com aquela pessoa ali sugando as energias e as forças dela, num determinado momento, tudo mudou. Deus pode mudar a tua situação. E não é por um acaso que você está ouvindo essa palavra nesse dia, viu? Deus, Ele preparou esse dia, preparou meu coração, preparou eu escolher essa palavra, preparou você hoje ter clicado nesse botão aí do vídeo para que você ouvisse que Deus é com você, que Ele tem visto tudo isso que você tem passado. Ele tem visto o quanto você tem ficado amargurado com esta situação. E Ele te diz nesse dia, né, que, como Ele disse aqui no versículo 17, vá em paz. Eu vou conceder a tua petição. E a partir daí, Anas que estão me ouvindo, não fiquem mais com semblante triste, não fiquem mais oprimidos, mas sim, renovem a sua esperança no Senhor. Não desistam dos seus projetos, não desistam da sua vida. Pode ser que Deus vai reformular a forma como você vai viver, como você vai agir, mas não desista dos seus projetos em Deus. Amém, queridos? Eu quero orar por você, porque eu sei que quando a pessoa está angustiada, amargurada, é muito difícil sozinho vencer essa situação. Mas eu vou orar aqui agora e Deus vai visitar a tua vida, vai visitar o teu coração, a tua mente, as tuas emoções, os teus sentimentos. Fecha os teus olhos agora.
Senhor, nesse momento eu quero te pedir por todas as pessoas que estão me ouvindo, que o Senhor esteja visitando agora as suas situações, os seus sentimentos, os seus pensamentos, tudo, Pai, que elas têm passado, o Senhor conhece, está nas tuas mãos. Nesse momento nós vamos fazer aqui como Ana, vamos derramar a nossa alma diante do teu altar, te pedindo por essa situação. Nos livra, Pai, dessa angústia e dessa aflição. Que o Senhor possa ser glorificado, Pai, que esse milagre dessa situação possa ser resolvida e que muitos testemunhos venham, Senhor, a glorificar o teu nome. Que esse milagre seja concretizado na vida dos meus amados agora. Eu profetizo a renovação da fé, eu profetizo a renovação da esperança na vida deles, para que eles possam enxergar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então fique em paz, porque Deus já te deu a palavra que Ele tinha para falar. Se você está angustiado e amargurado, creia que é a hora da mudança. E é nesse momento que Ele começa a tomar nas mãos esse teu problema e vai resolver. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, que vocês estejam vendo as próximas mensagens, encaminhem para os seus amigos, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreva no canal, ok? E que você possa estar compartilhando também essas mensagens com pessoas que precisam também ouvir. Amém, queridos? Até o próximo vídeo, que Deus os abençoe. Amém.